eles estavam orientando a votar? Qual era o candidato que eles orientavam a votar? De São Paulo? Mentindo o governador Tarcísio de Freitas, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo negou o recebimento de um relatório sobre um suposto salve do PCC com orientação de voto ao candidato Guilherme Boulos. Ministros, a Andressa Matais, que estava agora há pouco com a gente, conversou com alguns ministros, viu, lá das mais altas cortes do país, e eles falaram o seguinte para a Andressa, se dizem perplexos com a situação de Tarcísio sobre Boulos. Já disse aqui mesmo no próprio domingo o nosso professor Walter Maierovitch, né? Ele cometeu um crime de responsabilidade política durante a votação, né? Ainda não tinham fechado as urnas no meio do dia da votação. O que eu estou estranhando muito, não há dúvida de que ele cometeu um crime eleitoral. Isso, também no domingo a Carmen Lúcia falou que ia agir rapidamente, que o TSE ia tomar uma providência rápida e tal. E nesses 3 dias passados desde a eleição, o assunto sumiu do noticiário, não se fala mais nisso como se nada tivesse acontecido. Mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urna com 102 candidatos, e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de novembro de 2024, o mês mais efervescente na política do ano de 2024, como você irá constatar ao longo das próximas semanas. A Folha de São Paulo e novos ministros do TSE iniciam uma previsível campanha para tentar tornar Tarcísio impune, mas o bolsonarismo no tribunal não tem esse poder. Não é Folha de São Paulo, é falha de São Paulo. A saber, um misto de surpresa e indignação toma o país no momento em que o mesmo jornal que vem atacando a cúpula do judiciário, a Folha de São Paulo, que vê em Tarcísio um bolsonarismo moderado e que já se aliou a ele, lança um balão de ensaio para deixar impune o governador paulista. E o que o balão de ensaio na política é você lançar contra o que essa tese prega. E para isso, nada melhor do que o veículo de comunicação em tela. E quem lança esse tipo de balão são os políticos que têm mídia para repercutir. A Folha de São Paulo age na contramão da grande maioria da imprensa, que vê punição a Tarcísio como certa na instância final da Justiça Eleitoral. E mesmo que a nova composição do TSE passe pano para o crime eleitoral gravíssimo de Tarcísio, no fim da linha existe uma casa revisora de tudo que a Justiça Eleitoral decidir. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Ontem, no jornal Folha de São Paulo, uma reportagem destoou da maioria do noticiário, como você vai ver a seguir. A matéria do jornal Folha de São Paulo, um jornal que vem se bolsonarizando moderadamente, seja lá isso que for. Mas vamos entender. O jornal publica uma matéria dizendo o seguinte: pedido de inelegibilidade de Tarcísio não deve prosperar no TSE, avaliam ministros. Que ministros? Porque o que acontece no TSE é que ele passou por uma reformulação e você tem alas antagônicas de ministros do STF que essa matéria não informa. A matéria diz o seguinte: a notícia crime da campanha de Guilherme Boulos contra Tarcísio de Freitas pela declaração que vincula o então candidato ao PCC tem pouca chance de tornar o governador de São Paulo inelegível, avaliam 3 ministros do TSE, Tribunal Superior Eleitoral e de tribunais superiores, com trânsito na cúpula do Judiciário. Eles afirmaram à Folha, sob reserva, que a fala de Tarcísio teve impacto
pequeno ou nulo no resultado final da eleição. Ricardo Nunes já aparecia nas principais pesquisas de intenção de voto com larga vantagem sobre Boulos. Então, a tese que esse jornal quer vender é a seguinte: é a de que é lógico, é uma tese formulada pelo Tarcísio e pelos aliados dele no TSE, que acabam de entrar lá. O jornal fala em 3 ministros, mas você nota que ele não dá o nome dos 3 ministros, mas eu sei quem são esses 3 ministros e eu vou contar para você. Mas antes eu vou te mostrar urgência grave com todas as outras matérias que saíram na imprensa. E essa matéria tem essa divergência porque é do jornal Folha de São Paulo. Vamos ver, no mesmo dia a CNN publica o seguinte: fala de Tarcísio contra Boulos terá 2 frentes de investigação na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral terá 2 frentes de investigação para apurar a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que associou sem provas o então candidato Guilherme Boulos ao primeiro comando da capital. A CNN apurou que, além do possível abuso de poder político na campanha eleitoral, o que pode gerar a cassação do mandato e a declaração de inelegibilidade, o caso também pode ter consequência na seara criminal. As 2 investigações devem ocorrer paralelamente. A hipótese do abuso de poder já é alvo de uma ação ajuizada na primeira instância da Justiça Eleitoral. Já a queixa-crime tramita direto no TSE. No TSE, o caso foi sorteado para a relatoria do ministro Nunes Marques. Bingo! Agora você já sabe da onde começou a vir essa história. Mas tem mais. Ele deve dar andamento ao processo nos próximos dias e enviar os autos à Procuradoria-Geral Eleitoral, a quem cabe decidir sobre a necessidade de abertura de um inquérito formal. E aí, veja só, eles estão falando do TSE, mas a PGE, que está sob a batuta do Paulo Gonet, pode ter um entendimento muito diferente, porque há uma ligação entre a Procuradoria-Geral Eleitoral e o antigolpismo, que é uma tarefa do Supremo e da PGR exterminar no Brasil. Ministros do TSE viram gravidade na declaração. Veja só, totalmente o contrário do que disse a Folha de São Paulo. No domingo do segundo turno, ainda pela manhã, Tarcísio afirmou, sem apresentar evidências, que houve um salve do PCC indicando o voto da facção de Boulos. Bom, aqui já dá para você entender, com essa leitura preliminar da notícia, para não incumpridar muito a coisa, que há 2 matérias que saíram no mesmo dia e com teores totalmente diferentes. Esta matéria aqui saiu na CNN, na verdade ela saiu um dia antes, dia 30/10 às 14h18, e esta aqui saiu no dia seguinte às 12h56, quase 24 horas depois. Quem está certo? O que a gente tem que entender é o seguinte: os ministros do TSE se dizem perplexos com a insinuação de Tarcísio sobre Boulos. Mas quais são os ministros? Se tem ministro lá dizendo que está tudo bem, que não causou problema nenhum, tal, como se o fato de causar alguma mudança na eleição, e ninguém pode dizer isso, porque as pesquisas não podem ser levadas em conta, ninguém sabe o efeito eleitoral disso, mas o efeito eleitoral não pode ser o único critério para fazer com que o Tarcísio seja punido. O critério tem que ser o seguinte: mesmo que esse caso não tivesse produzido um efeito eleitoral, se isso ficar impune, todo mundo vai fazer. Se todo mundo fizer, haverá muitos casos que vão produzir resultado eleitoral, principalmente se forem feitos com a votação em andamento, sobretudo nas pequenas cidades. Aliás, além do que, repito, não se pode garantir que o eleitorado evangélico, por exemplo, que o Tarcísio e o Nunes exploraram muito nessa campanha eleitoral,
ouvindo aquilo, não possa ter se decidido a ir votar para evitar o Boulos. Por exemplo, sair de casa para ir votar. Então isso é muito subjetivo dizer que não teve efeito eleitoral. Mas ter efeito eleitoral não é o único critério para punir um crime como esse. O critério é disciplinar o processo eleitoral. Vamos em frente. O que acontece? Quem são esses ministros? O Nunes Marques, a gente já sabe que é um deles, que ele é o relator do caso, não é? Que é um bolsonarista, ele é indicado pelo Bolsonaro, e ele e o André Mendonça, que é outro que foi eleito ministro titular do TSE no lugar de Moraes, esse seguramente é o segundo que foram ouvir. Por que é que foram ouvir justamente os dois ministros que não tinham se pronunciado e se dito perplexos? Porque realmente esses dois são garantia de que o Bolsonaro vai sair limpo dessa. E a gente pode inferir quem é o terceiro ministro que o jornal Folha de São Paulo cita. Vamos ver aqui o seguinte: o Nunes Marques toma posse como vice-presidente do TSE e comandará essa corte, inclusive em 2026. E ele, como relator do caso do Tarcísio, já se pronunciou. O outro seguramente é o André Mendonça. E aqui nós vamos entender quem pode ser o terceiro ministro que falou isso à Folha de São Paulo, em contraposição aos ministros que falaram com a jornalista da Folha, não é? Essa jornalista que fez essa matéria de que os ministros se dizem perplexos, não é? Andressa Matais. Você tem a CNN, fala de Tarcísio terá duas frentes de investigação na Justiça Eleitoral e muitas outras matérias que saíram na imprensa. Então, vamos ver. Saída de Moraes deve alterar perfil político do TSE. André Mendonça assume a vaga na Corte Eleitoral em junho. Carmen Lúcia será presidente do tribunal durante as eleições. A saída de Alexandre de Moraes, em 3 de junho de 2024, abrirá para uma mudança no posicionamento da Corte Eleitoral. Sem a influência do ministro, a ala atualmente enfraquecida no julgamento pode ter vantagem nas eleições. Carmen Lúcia ficará com a função de comandar o colegiado durante o pleito. Deve continuar o trabalho de combate à fake news, tema que recebeu grande destaque nos últimos anos. A saída de Moraes abre uma vaga que será ocupada por André Mendonça, que sai da cadeira de ministro substituto para ocupar o cargo de titular na Corte Eleitoral. As eleições terão, portanto, não só uma nova composição no TSE, mas um reajuste de forças. O magistrado, o Mendonça, deve causar uma mudança procedimental na corte, hoje influenciada por Moraes, mas não deve comprar brigas em julgamentos que tratam de mandatos de deputados e senadores. A saída de Moraes e a entrada de Mendonça deve reequilibrar os julgamentos diante da visão considerada mais neutra do ministro indicado pelo Jair Bolsonaro. Atualmente há uma divisão no TSE em relação à tendência dos votos de Nunes Marques, Isabel Galotti e Raul Araújo. Esse Raul Araújo já não está mais lá. A próxima presidente e ministra, Carmen Lúcia, é alinhada a Moraes nos julgamentos e na posição do tribunal nos combates à fake news, como a do Tarcísio. Essa linha também é seguida pelos ministros Floriano de Azevedo e André Ramos Tavares, ambos próximos a Moraes. Então você tem no tribunal o Floriano de Azevedo, o André Ramos Tavares e a Carmen Lúcia, que é presidente, que são contra essa decisão do Tarcísio, até porque, como você viu, a Carmen Lúcia já disse que, como presidente, vai tomar uma providência. Para a advogada integrante da ABRADEP, Associação Brasileira de Direito Eleitoral, o tópico central neste ano será o combate às fake news. E, de fato, o que aconteceu foi uma mega fake news do todo-poderoso governador de São Paulo, que seguramente é prioridade para Nunes Marques e André Mendonça. Moraes sai deixando um legado e combate às fake news, e o fato é que é o seguinte: o placar de 4-3 é esperado em pautas específicas. Enquanto Carmen Lúcia tende a acompanhar os votos de André Ramos Tavares e Floriano Azevedo, os ministros Nunes Marques, Isabel Galotti e Raul Araújo costumam dividir entendimento. A percepção de especialistas
é que Mendonça não deve mostrar seu perfil conservador na Corte Eleitoral, segundo Ribeiro. Mas isso é bobagem. Agora, o que acontece é o seguinte: quem substitui o Raul Araújo, que deixou a gestão na Corregedoria Geral do TSE, é Isabel Galotti, Corregedora Geral de Justiça, agora eleitoral, no lugar do Raul Araújo. A percepção dos especialistas é que Mendonça não vai se meter no caso e o Mendonça vai ser o fiel da balança, mas ele é bolsonarista até o talo. Carmen Lúcia, segundo Ribeiro, exercerá o papel de líder, ela é veterana no TSE, já atuou tanto, mas o fato é que essa Isabel Galotti é considerada de perfil conservador. Então você tem aí uma bancada de conservadores que são Nunes Marques, André Mendonça, Galotti, não é? E aí você tem a Carmen Lúcia. Então essa mudança de 4-3 já não é mais tão 4-3, porque o Raul Araújo saiu fora. Os 3 ministros que atuam nessa área e que falaram para a Folha de São Paulo tudo que foi dito são, então, André Mendonça, Nunes Marques e Isabel Galotti, os 3 ministros conservadores. Por isso essa diferença entre as matérias. E, na verdade, tudo isso foi feito, foi armado pela Folha de São Paulo. O José Dirceu, agora em agosto, ele fez uma denúncia contra a matéria da Folha de São Paulo, que tentou inventar histórias contra Alexandre de Moraes e começou a dar apoio ao bolsonarismo. Tanto que a manifestação de 7 de setembro do Bolsonaro, que acabou fracassando, ela foi convocada com base na denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo. Após o vazamento de mensagens de Moraes, a extrema-direita na Câmara pediu impeachment do Alexandre de Moraes, fez inclusive uma solenidade, colheu assinaturas na Câmara, o que não adianta nada, porque quem pode fazer isso é o Senado, e a manifestação foi convocada com base na denúncia feita contra a Folha de São Paulo, que passou um mês ali inventando histórias contra o Alexandre de Moraes, com todos os juristas do país dizendo que não tinha nada de errado nas mensagens de Moraes. E aí o mesmo jornal inventa uma história de que precisamos do bolsonarismo moderado. Precisamos quem? Quem precisa do bolsonarismo moderado? A Folha de São Paulo fala em bolsonarismo moderado, ela está falando basicamente de Tarcísio. Quando a Folha de São Paulo fala em bolsonarismo moderado, está falando desse sujeito aí que essa matéria da Folha tenta proteger, mudando tudo, o viés todo que há sobre a ação dele, a fake news dele no dia da votação. Um crime considerado por outros ministros do TSE e do STF como muito pior que o do Pablo Marçal. Bom, o que é o bolsonarismo moderado e quem melhor o representa hoje? Essa matéria aqui do jornalista Ricardo Noblat mostra que bolsonarismo moderado é o Tarcísio também, resumindo a ópera. Bom, mas aqui é o seguinte, vamos entender. O TSE tem poder de deixar o Tarcísio impune? Porque se o Tarcísio ficar impune, 2026 vai ser um inferno, minha gente. E vai ser um inferno na eleição presidencial, seja quem for que for enfrentar o Lula. Se for o Tarcísio, se for a Michele, o Bolsonaro não vai ser, porque o Bolsonaro vai ser preso, ele vai estar preso em 2026. Isso eu estou falando para você e a gente tem que lutar para isso. Porque para dizer que não vai acontecer nada, a gente já tem a Folha de São Paulo. Tá? Folha de São Paulo está aí e outra mídia passa pano também para dizer que não vai acontecer nada. Quem quer o império da lei, quem quer a justiça prevalecendo, tem que dizer que vai acontecer sim, e tem que pressionar e tem que cobrar. E aqui eu posso dizer para você o seguinte,
O TSE não é não tem a última palavra nessas questões. Quem tem a última palavra é o Supremo Tribunal Federal, que você vai ver que não tem por que passar pano para Tarcísio. Você veja aqui uma matéria recente, não é tão recente, mas do STF, mostrando que o tribunal ele pode reformar todas as decisões da Justiça Eleitoral. Tudo neste país termina no STF, de qualquer maneira, se tiver recurso, termina no STF. Essa matéria aqui diz o seguinte: ministro suspende entendimento do TSE que limitava efeito suspensivo em recurso eleitoral. Bingo! Está aqui, o STF, vamos supor que passa em pano para o Tarcísio no TSE, que seja 4-3, porque tem mais um ministro vindo aí para o TSE, que pode engrossar a maioria conservadora. Se isso acontecer, minha amiga, meu amigo, termina no STF. E o STF tem uma composição muito diferente. O Barroso já se mostrou várias vezes contrário a esse tipo de atitude. O Fachin é um pouco de dúvida. Gilmar Mendes com certeza não iria passar pano para Tarcísio. Carmen Lúcia já disse que não passa pano. Dias Toffoli não passa pano. O Luiz Fux pode passar pano. Alexandre de Moraes de jeito nenhum passa pano. Nunes Marques passa pano. André Mendonça passa pano. Cristiano Zanin não passa pano e o Flávio Dino muito menos. Então você tem aqui no STF, contra essa patranha para tentar salvar o Tarcísio, Barroso, Gilmar, Carmen Lúcia, Toffoli, Moraes, Zanin e Flávio Dino. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ministros. Então uma maioria de 7-4, que foi a que devolveu os direitos políticos para Lula e que anulou tudo que havia contra ele e que tornou o Moro suspeito, são esses 7 ministros que eu te falei. Não estava o Flávio Dino nem o Zanin, mas eles vão na mesma linha de quem saiu. O fato é que é o seguinte: o Tarcísio esteve ontem com o Lula prometendo que não vai disputar a eleição de 2026. Para que ele fez isso? Para tentar contar com o apoio do Lula para ele não perder o mandato. O Lula o recebeu, apertou a mão dele, conversou com ele, mas o Lula não vai se meter nisso e o Tarcísio vai sim ser processado e vai responder pelo que ele fez, porque se condenar o Marçal, tem que condenar o Tarcísio. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.